RCD, a rádio que conecta você. No ar, Diálogos, com Luana Montargil. Olá pessoal, hoje o nosso diálogo será sobre leitura e a paixão pelo poder transformador da escrita, com a jornalista e escritora Nardelli Gomes. Aquele papo leve e descontraído entre ex-colegas de bancada da metrópole e amigas, sobre um assunto tão importante e libertador que é a escrita. Vamos ouvir? Mais uma vez aqui, trazendo amigos queridos para conversar sobre vários assuntos, conversar com uma amiga muito, muito querida, que já trabalha assim há tanto tempo juntas. Nardelli Gomes, apresentadora importantíssima e chave aí do Grupo Metrópole, vocês conhecem demais, eu nem preciso ficar falando aqui. Jornalista, escritora. Montargil, que delícia de convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você, estou matando saudade de você. E também da gente poder conversar um pouquinho. Então, que bom. Obrigada pelo convite. Como esse público é carinhoso com a gente, sempre foi. Né? Sempre foi para mim também um grande aprendizado. Aprendi muito durante o tempo de bancada que a gente dividiu lá na Metrópole. Luana é uma mulher elegantérrima, né? Não só visualmente, como a gente está vendo. Linda, elegante, ela é incrível. Mas, além de tudo, ela é uma excelente comunicadora, a melhor produtora que eu conheço, não tenho a menor dúvida, assim, não tem nem ninguém que chega perto. Então, eu aprendi muito sobre isso também com você. E desde que você deixou de estar lá com a gente presente, eu sempre penso, meu Deus, o que é que Luana pensaria para resolver isso? Quem que Luana chamaria para essa conversa? O que é que Luana pode me ajudar? E peço ajuda de vez em quando. Não estou fazendo o que Luana fazia lá, é outra pessoa. Mas assim, a experiência de Luana é uma outra coisa. Então, quer saber de você faz matérias lindas, a gente já sabe. Quero saber um pouquinho daquela Nardelli que eu não conheci antes de entrar na faculdade, né? Que te motivou a fazer? Você fala no ar isso, e você sempre gostou muito de escrever. Tem a ver com essa paixão? Total. Como é que foi isso? Me conte. Luana, olha, eu sempre fui uma pessoa mega tímida. A gente aprende a lidar com isso, né? Eu ainda sou, mas a gente aprende a fazer com que a nossa fala saia de dentro, porque quando a gente é muito tímida, a gente tem dificuldade de se expressar, de dizer o que pensa, sei lá, numa roda de amigos. Mas eu, criança, era uma criança, não tinha esses recursos que adulto tem para se fazer ouvir. Quando eu queria me expressar, eu não conseguia, primeiro porque quando a gente é tímido, a gente tem medo do julgamento dos outros, do que a gente vai dizer. Aí se eu falar alguma coisa, todo mundo dá risada. E a gente também não encontra muito espaço, né? Porque tá todo mundo ali dividindo espaço e aí a gente fica, tipo, querendo dizer uma coisinha, querendo falar, mas meio com medo do que vão dizer e meio sem encontrar lugar. E aí eu caí muito para a área das artes mesmo, assim, sabe? Eu gosto de pintar, eu sou amadora, não tenho técnica, mas eu gosto, porque é uma coisa que lava a minha cabeça, onde eu me expresso. Eu gosto de escrever, principalmente. Então, quando eu encontrei aquele espaço para escrever, ali era eu que tinha poder, sabe? O poder era meu, a primeira palavra era minha, a última também. E eu dizia as coisas que eu pensava, eu transformava aquilo em histórias, né? Porque não era diário ainda. Eu nunca fui a criança de fazer diário, querido diário, contar coisas, não. Eu era de contar histórias, eu era de escrever coisas. E aí eu me lembro muito bem de um livrinho que eu escrevi, que devia ter, sei lá, 4 ou 5 páginas, mas era uma história mesmo, de começo, meio e fim, de uma criança que se perdia no arco-íris. Eu ainda tenho o sonho de reescrever isso. Sei lá, tipo, recém-alfabetizada, 7, 8 anos eu escrevi isso. E depois desse, muitos outros, que acabavam ali pela metade. Claro, era coisa muito amadora e tal. Mas e aí eu fui descobrindo como eu me sentia confortável fazendo aquilo. E quando vieram os blogs, sei lá, década de 90, mais ou menos, surgiu a coisa do blog, né? Eu tive muitos blogs. Então era uma coisa pra mim que precisava sair, sabe? Eu preciso falar, preciso escrever, preciso contar as coisas, eu preciso falar de mim também. Aí já era uma outra pegada, né? Já contava mais das minhas experiências e tal. E aí eu pensei, eu preciso trabalhar com alguma coisa. O que é que vai ser? E engraçado que a minha dúvida era arquitetura ou jornalismo. Oi? Nada a ver. Era uma coisa ou a outra. Só que aí a escrita me falou assim, olha, se você for jornalista, você vai poder escrever diariamente no seu trabalho. E aí eu não tenho mais dúvida, foi isso que me pesou mais na balança.
Aí eu falei, bom, eu vou ser jornalista, pelo menos eu posso escrever. E teve algum escritor, teve algum livro nessa fase aí, principalmente de faculdade? Você assim, poxa, eu quero fazer isso. Eu queria escrever igual a ele. Tem. Alguém que lhe inspirou? Tem. Vários, né? Mas assim, teve um livro que mudou a minha vida completamente. Eu me lembro porque quando eu estava lendo esse livro, o livro era 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Luana Montargil, quando eu acabei de ler o livro, era como se eu tivesse, tipo, caiu um meteoro em cima do universo, sabe? Eu fechei assim e fiquei, juro por Deus, uns 5 minutos pensando assim, meu Deus, como é que alguém conseguiu fazer isso com palavras? Como é que alguém conseguiu me transformar do avesso contando uma história? Não era nem tipo assim, eu quero escrever histórias assim, mas era tipo, eu quero fazer mágica com palavras, que nem esse homem fez comigo, porque o que ele fez não consigo, sabe, descrever o poder transformador de uma história como foi aquilo. Então eu quis também contar histórias daquele jeito, sabe? Eu quis daquele jeito poderoso. E aquele livro me transformou de todas as maneiras. E quando eu falo de escrita, eu miro nisso, sabe? Essa coisa assim, eu quero mudar a respiração da pessoa que tá lendo. Eu quero que ela faça, que nem eu fiz. E aí eu foquei nisso, eu quero esse tipo de escrita, eu quero essa escrita que é uma experiência, assim, que pega a pessoa e diz assim, olha, você era uma coisa antes, você vai ser outra agora. A gente não atinge isso sempre, mas a gente mira na lua, né? E tenta chegar lá toda vez. Semana que vem, Nardelli nos conta mais sobre suas experiências e a paixão pela leitura. E se você quiser rever esse episódio ou compartilhar, ele estará disponível na Rádio RCD, no Spotify e no YouTube. A gente se encontra na próxima semana com mais diálogos comigo, Luana Montargil. Até lá! RCD, a rádio que conecta você.